Capítulo 16. Conclusão. Rumo a 1848. Epígrafe. A pobreza e o proletariado são as úlceras que supuraram no organismo dos estados modernos. Elas podem ser curadas? Os médicos comunistas propõem a completa destruição e aniquilação do organismo existente. Uma coisa é certa: se estes homens receberem o poder para agir, haverá não uma revolução política, mas social, uma guerra contra toda a propriedade, uma completa anarquia. Por sua vez, isso daria lugar a novos estados nacionais. Em que bases morais e sociais? Quem erguerá o véu do futuro? E que papel desempenhará a Rússia? Sento-me na praia e espero o vento, diz um velho provérbio russo. Haxthausen, Studienweber, Russland, 1847. Parte 1. Começamos analisando a situação do mundo em 1789. Concluiremos examinando-a cerca de 50 anos mais tarde, ao final do meio século mais revolucionário da história até hoje registrado. Foi uma era de superlativos. Os novos e numerosos compêndios de estatística, nos quais esta era de contagens e cálculos buscava registrar todos os aspectos do mundo conhecido, chegariam com justiça à conclusão de que realmente cada quantidade mensurável era maior ou menor do que em qualquer época anterior. A área do mundo conhecida, mapeada em intercomunicação, era maior do que em qualquer época anterior, e suas comunicações eram incrivelmente mais rápidas. A população do mundo era também maior do que nunca, em vários casos, além de toda expectativa e probabilidade. As cidades de grande tamanho se multiplicavam mais depressa do que em qualquer época anterior. A produção industrial atingia cifras astronômicas. Na década de 1840, cerca de 640 milhões de toneladas de carvão foram arrancadas do interior da Terra. Estas cifras só foram suplantadas pelas ainda mais extraordinárias do comércio internacional, que se multiplicara 4 vezes desde 1780 até atingir cerca de 800 milhões de libras esterlinas, e muito mais em outras moedas menos sólidas e estáveis. A ciência nunca fora tão vitoriosa, o conhecimento nunca fora tão difundido. Mais de 4.000 jornais informavam os cidadãos do mundo, e o número de livros publicados anualmente na Grã-Bretanha, França, Alemanha e Estados Unidos chegava à casa das centenas de milhares. A inventiva humana dava, a cada ano, voos cada vez mais ousados. A lâmpada de Argand acabava de revolucionar a iluminação artificial. Foi o primeiro avanço de importância desde a lâmpada a óleo. Quando os gigantescos laboratórios conhecidos como fábricas de gás, enviando seus produtos ao longo de intermináveis tubos subterrâneos, começaram a iluminar as fábricas e logo depois as cidades da Europa. Londres, a partir de 1807, Dublin, a partir de 1818, Paris, a partir de 1819, e até mesmo a remota Sydney, em 1841. E o arco voltaico já era conhecido. O professor Wheatstone, de Londres, já estava planejando ligar a Inglaterra e a França por meio de um telégrafo elétrico submarino. 48 milhões de passageiros utilizaram as ferrovias do Reino Unido em um único ano, 1845. Homens e mulheres já podiam ser transportados ao longo de 3.000 milhas de via férrea da Grã-Bretanha, 1846, e antes de 1850, mais de 6.000, e ao longo de 9.000 milhas dos Estados Unidos. Serviços regulares de navio a vapor já ligavam a Europa com a América e com as Índias. Sem dúvida, todos estes triunfos tinham seu lado obscuro, embora este não figurasse nos quadros estatísticos, como se poderia encontrar uma expressão quantitativa para o fato, que hoje em dia poucos poderiam negar, de que a Revolução Industrial criou o mundo mais feio no qual o homem jamais vivera, como testemunhavam as lúgubres, fétidas e enevoadas vielas dos bairros baixos de Manchester, ou, para os homens e mulheres, desarraigados em quantidades sem precedentes e privados de toda a segurança, que constituíam provavelmente o mais infeliz dos mundos. Contudo, podemos perdoar os baluartes do progresso na década de 1840 por sua confiança e determinação
de que o comércio pode evoluir livremente, levando a civilização com uma das mãos e a paz com a outra, para tornar a humanidade mais feliz, inteligente e melhor. Senhor, disse Lord Palmerston, prosseguindo esta rósea afirmação no pior dos anos, 1842. Este é o desígnio da providência. Ninguém podia negar que havia uma pobreza espantosa. Muitos sustentavam que estava mesmo aumentando e se aprofundando, e ainda assim, pelos eternos critérios que medem os triunfos da indústria e da ciência, poderia até mesmo o mais lúgubre dos observadores racionalistas sustentar que, em termos materiais, o mundo estava em condições piores do que em qualquer época anterior, ou mesmo do que em países não industrializados do presente. Não poderia. Já era suficientemente amarga a acusação de que a prosperidade material do trabalhador pobre frequentemente não era maior do que no passado e, às vezes, pior do que em períodos guardados na memória. Os baluartes do progresso tentavam rechaçá-la com o argumento de que isto não se devia às operações da nova sociedade burguesa, mas, pelo contrário, aos obstáculos que o velho feudalismo, a monarquia e a aristocracia ainda colocavam no caminho da perfeita iniciativa livre. Os novos socialistas, pelo contrário, sustentavam que isso se devia às próprias operações daquele sistema. Porém, ambos concordavam que a situação era cada vez mais penosa. Uns sustentavam que seria superada dentro da estrutura do capitalismo, enquanto outros discordavam deste ponto de vista, mas ambos, corretamente, acreditavam que a vida humana enfrentava uma possibilidade de melhoria material que traria o controle do homem sobre as forças da natureza. Quando analisamos a estrutura política e social da década de 1840, entretanto, deixamos o mundo dos superlativos para entrarmos no mundo das afirmações modestas. A maioria dos habitantes da Terra continuava sendo de camponeses como antes, embora houvesse poucas áreas, principalmente na Grã-Bretanha, onde a agricultura já era a ocupação de uma pequena minoria, e a população urbana já estava a ponto de ultrapassar a rural, como aconteceu, pela primeira vez, no censo de 1851. Havia proporcionalmente menos escravos, pois seu comércio internacional fora oficialmente abolido em 1815, e a escravidão nas colônias britânicas foram abolidas em 1834, e nas colônias francesas e espanholas durante e depois da Revolução Francesa. Entretanto, enquanto as Antilhas eram agora, com algumas exceções não britânicas, uma área agrícola legalmente livre, numericamente a escravidão continuava a se expandir nos dois grandes bastiões do continente americano, o Brasil e o sul dos Estados Unidos, estimulada pelo próprio progresso da indústria e do comércio que se opunham a todas as restrições de mercadorias e pessoas, e a proibição oficial fazia com que o comércio de escravos fosse mais lucrativo. O preço aproximado de um operário do campo no sul dos Estados Unidos, que era de $300 em 1795, variava entre $1.200 e $1.800 em 1860. O número de escravos nos Estados Unidos aumentou de 700 mil em 1790 para 2,5 milhões em 1840 e 3,2 milhões em 1850. Ainda vinham da África, mas eram criados cada vez mais para a venda dentro da área escravista. Por exemplo, nos estados fronteiriços dos Estados Unidos, para a venda no cinturão algodoeiro em expansão. Além disso, já estavam se desenvolvendo sistemas de semi-escravidão, como a exportação da mão de obra contratada da Índia para as ilhas açucareiras do Oceano Índico e das Antilhas. A servidão ou vínculo legal dos camponeses, a gleba, fora abolida na maior parte da Europa sem que fosse muito modificada a situação real do trabalhador rural pobre em áreas de tradicional cultivo latifundiário, como a Sicília ou a Andaluzia. Entretanto, a servidão persistia em suas principais fortalezas na Europa, embora depois de uma grande expansão inicial, seus números permanecessem estáveis na Rússia, entre 10 e 11 milhões de homens depois de 1811, o que quer dizer, houve uma queda em termos relativos. Contudo, a agricultura servil, ao contrário da agricultura escravista, estava claramente declinando, sendo suas desvantagens econômicas crescentemente evidentes e especialmente a partir da década de 1840. A rebeldia dos camponeses sendo cada vez mais marcante. O maior insurgimento de servos foi, provavelmente, na Galícia austríaca, em 1846,
prelúdio da total emancipação através da Revolução de 1848. Mas, mesmo na Rússia, houve 148 movimentos de agitação camponesa em 1826 a 34, 216 em 1835 a 44, 348 em 1844 a 54, culminando nos 474 movimentos nos últimos anos anteriores à emancipação de 1861. No outro lado da pirâmide social, a posição do aristocrata proprietário de terra também mudou menos do que se poderia pensar, exceto em países de revolução camponesa direta, como a França. Sem dúvida, agora havia países, por exemplo, França e Estados Unidos, onde os homens ricos já não eram os proprietários de terras, exceto na medida em que também compravam terras como um símbolo de seu ingresso na mais alta classe social, como os Rothschild. Entretanto, mesmo na Grã-Bretanha, na década de 1840, as maiores concentrações de riqueza ainda eram certamente as dos nobres, e no sul dos Estados Unidos, os plantadores de algodão até mesmo criaram para si uma caricatura provinciana da sociedade aristocrática, inspirada em Walter Scott. Cavalheiro, romance e outros conceitos que tinham pouco significado para os escravos negros, à expensa dos quais se refestelavam, e nem tampouco para os corados fazendeiros puritanos que se alimentavam de mingau de milho e de carne gorda de porco. Claro está que esta firmeza aristocrática ocultava uma mudança. Os rendimentos dos nobres dependiam cada vez mais da indústria, dos valores e das ações, e do desenvolvimento das fortunas da desprezada burguesia. Também as classes médias tinham aumentado rapidamente, mas seu número ainda assim não era avassaladoramente grande. Em 1801, havia cerca de 100 mil contribuintes que ganhavam acima de 150 libras esterlinas por ano na Grã-Bretanha. Ao fim do nosso período, havia cerca de 240 mil. Em outras palavras, contando com suas grandes famílias, chegavam a 1,5 milhão de pessoas, de uma população total de 21 milhões. Naturalmente, o número daqueles que procuravam seguir os padrões e os modos de vida da classe média era bem maior. Nem todos eram muito ricos. Uma boa estimativa é que o número de pessoas que ganhava mais de 5 mil libras por ano era de aproximadamente 4 mil, inclusive a aristocracia. Número este não muito incompatível com o dos presumíveis patrões dos 7.579 cocheiros domésticos que enfeitavam as ruas britânicas. Podemos admitir que a proporção das classes médias em outros países não era maior do que isto, e que de fato era, em geral, bem mais baixa. A classe trabalhadora, incluindo o novo proletariado da fábrica da mina, da ferrovia, etc., naturalmente crescia de uma forma vertiginosa. Contudo, exceto na Grã-Bretanha, na melhor das hipóteses podia ser contada em centenas de milhares, mas não em milhões. Comparada com o total da população no mundo, ainda era numericamente desprezível e, em todo caso, uma vez mais com exceção da Grã-Bretanha e alguns pequenos núcleos em outros países, era uma classe desorganizada. Ainda assim, como já vimos, sua importância política já era imensa, e muito desproporcional a seu tamanho e realizações. A estrutura política do mundo também foi grandemente transformada na década de 1840, e, ainda assim, mas não tanto quanto o observador confiante ou pessimista poderia ter previsto em 1800. A monarquia ainda continuava sendo avassaladoramente o modo mais comum de governo, com exceção do continente americano, e mesmo neste continente, um dos maiores países, o Brasil, era um império, e um outro, o México, tinha ao menos feito experiências imperiais sob o governo do general Iturbide, Agostinho I, de 1822 a 33. É verdade que vários reinos europeus, inclusive a França, podiam agora ser descritos como monarquias constitucionais, mas com exceção de um grupo destes regimes ao longo da margem oriental do Atlântico, a monarquia absoluta continuava a prevalecer em toda parte. E verdade que, por volta de 1840, havia vários estados novos, produtos da Revolução, a Bélgica, a Sérvia, a Grécia e alguns estados latino-americanos. Ainda assim, e embora a Bélgica fosse uma força industrial e de importância, até certo ponto porque movia-se na órbita da vizinha, a França, o mais importante dos estados revolucionários eram os Estados Unidos, que já existiam em 1789. Os Estados Unidos gozavam de duas enormes vantagens.
A ausência de quaisquer vizinhos poderosos ou de potenciais rivais que pudessem ou que de fato quisessem evitar sua expansão através do imenso continente até a costa do Pacífico, os franceses tinham, na realidade, vendido aos Estados Unidos uma área tão grande quanto o próprio país na época, como o contrato da compra de Louisiana, assinado em 1803, e uma taxa extraordinariamente rápida de expansão econômica. A primeira vantagem também era partilhada pelo Brasil, que, ao se separar pacificamente de Portugal, evitou a fragmentação trazida para a maioria da América Espanhola por uma série de guerras revolucionárias. Porém, sua riqueza de recursos permanecia quase inexplorada. Ainda assim, tinha havido grandes mudanças. Além do mais, desde cerca de 1830, tais mudanças cresciam visivelmente. A Revolução de 1830 introduziu constituições moderadamente liberais, antidemocráticas, mas também claramente anti-aristocráticas, nos principais estados da Europa Ocidental. Sem dúvida, havia acordos impostos pelo temor de uma revolução de massa que iria além das moderadas aspirações da classe média. Estes acordos deixaram as classes proprietárias de terras superrepresentadas no governo, como na Grã-Bretanha, e grandes parcelas das novas classes médias, e especialmente das industriais mais dinâmicas, sem representação, como na França. Ainda assim, foram acordos que decisivamente inclinaram a balança política para o lado das classes médias. Em todos os assuntos de importância, os industriais britânicos conseguiram o que queriam depois de 1832. A capacidade de abolir as leis do trigo valia o sacrifício de sua separação das propostas republicanas e anticlericais mais extremadas dos utilitaristas. Não pode haver dúvida de que há na classe média da Europa Ocidental o liberalismo, embora não o radicalismo democrático, estivessem em ascensão. Seus principais oponentes, os conservadores na Grã-Bretanha, coligações partidárias que em geral se alinhavam com a Igreja Católica em outros países, estavam na defensiva e sabiam disso. Entretanto, até mesmo a democracia radical tinha feito avanços importantes. Após 50 anos de hesitação e hostilidade, a pressão dos homens de fronteira e dos fazendeiros acabou por impô-la aos Estados Unidos durante o governo do presidente Andrew Jackson, 1829 a 37, aproximadamente na mesma época em que a Revolução Europeia reconquistava seu elemento essencial. Ao fim do nosso período, 1847, instalou-se uma guerra civil entre radicais e católicos na Suíça. Porém, poucos liberais da moderada classe média já pensavam que esta forma de governo, defendida principalmente por revolucionários de esquerda, adaptada, ao que parecia, para os rudes e pequenos produtores e negociantes das montanhas ou das pradarias, poderia se converter um dia na conjuntura política característica do capitalismo, defendido como tal contra os violentos ataques do próprio povo que, na década de 1840, a proclamava. Só na política internacional é que tinha havido uma revolução na aparência e virtualmente total. O mundo da década de 1840 era completamente dominado pelas potências europeias, política e economicamente, às quais se somavam os Estados Unidos. A Guerra do Ópio de 1839 a 42 demonstrara que a única grande potência não europeia sobrevivente, o Império da China, estava inerte em face de uma agressão econômica e militar do Ocidente. Nada, ao que parecia, poderia obstar à invasão de canhoneiras Nada, ao que parecia, poderia obstar a invasão de canhoneiras ou de regimentos ocidentais que lhe traziam o comércio e as Bíblias. E dentro desse domínio ocidental, a Grã-Bretanha era a maior potência, graças a seu maior número de canhoneiras, comércios e Bíblias. A supremacia britânica era tão absoluta que mal necessitava de um controle político para funcionar. Não restavam quaisquer outras potências coloniais, exceto com a conivência britânica, e consequentemente não havia rivais. O Império Francês estava reduzido a umas poucas ilhas espalhadas e a algumas feitorias comerciais, embora estivesse no processo de se reabilitar no Mediterrâneo e na Argélia. Os holandeses, recuperados da Indonésia sob o olhar vigilante da nova feitoria britânica de Singapura, mal eram competidores. Os espanhóis retinham Cuba, as Filipinas e algumas vagas pretensões na África. As colônias portuguesas estavam esquecidas. O comércio britânico dominava a Argentina, o Brasil e o sul dos Estados Unidos.
tanto quanto a colônia espanhola de Cuba ou as colônias britânicas na Índia. Os investimentos britânicos tinham seus mais fortes interesses no norte dos Estados Unidos, ou em qualquer local que fosse economicamente desenvolvido. Nunca, em toda a história do mundo, uma única potência havia exercido uma hegemonia mundial como a dos britânicos na metade do século XIX, pois mesmo os maiores impérios ou hegemonias do passado tinham sido meramente regionais, como no caso dos chineses, dos maometanos e dos romanos. Desde então, nenhuma outra potência jamais conseguiu estabelecer uma hegemonia comparável, e nem há possibilidades de que isto venha a acontecer no futuro, já que nenhuma potência pôde nem poderá reivindicar para si o título de oficina do mundo. Contudo, o futuro declínio da Grã-Bretanha já era visível. Observadores inteligentes, mesmo nas décadas de 1830 e 40, como Tocqueville e Haxthausen, já previam que o tamanho e os recursos potenciais dos Estados Unidos e da Rússia viriam a transformá-los nos gêmeos gigantes do mundo. Dentro da Europa, a Alemanha, como previu Engels em 1844, logo viria também a entrar na competição em termos iguais. Só a França havia decisivamente se retirado da competição pela hegemonia internacional, embora isso ainda não fosse evidente a ponto de dar garantias aos estadistas britânicos ou de outros países. Em poucas palavras, o mundo da década de 1840 se achava fora do equilíbrio. As forças de mudança econômica, técnica e social desencadeadas nos últimos 50 anos não tinham paralelo, eram irresistíveis, mesmo para o mais superficial dos observadores. Por exemplo, era inevitável que, mais cedo ou mais tarde, a escravidão ou a servidão, exceto nas remotas regiões ainda não atingidas pela nova economia, onde permaneciam como relíquias, teria de ser abolida, como era inevitável que a Grã-Bretanha não poderia para sempre permanecer o único país industrializado. Era inevitável que as aristocracias proprietárias de terras e as monarquias absolutas perderiam força em todos os países em que uma forte burguesia estava se desenvolvendo, quaisquer que fossem as fórmulas ou acordos políticos que encontrassem para conservar sua situação econômica, sua influência e sua força política. Além do mais, era inevitável que a injeção de consciência política e de permanente atividade política entre as massas, que foi um grande legado da Revolução Francesa, significaria, mais cedo ou mais tarde, um importante papel dessas mesmas massas políticas. E dada a notável aceleração da mudança social desde 1830 e o despertar do movimento revolucionário mundial, era claramente inevitável que as mudanças, quaisquer que fossem seus motivos institucionais, não poderiam mais ser adiadas. Tudo isso teria sido bastante para dar aos homens da década de 1840 a consciência de uma mudança pendente, mas não o bastante para explicar o que se sentia concretamente em toda a Europa, a consciência de uma revolução social iminente. Era bastante significativo que essa consciência não se limitasse aos revolucionários, que a preparavam meticulosamente, nem às classes governantes, cujo temor das massas pobres é patente em tempos de mudanças sociais. Os próprios pobres sentiam-se e as suas camadas mais cultas a expressavam. Como escreveu o cônsul americano em Amsterdã durante a fome de 1847, relatando o sentimento dos emigrantes alemães que passavam pela Holanda, todas as pessoas bem informadas expressam a crença de que a atual crise está tão profundamente entrelaçada com os acontecimentos do atual período que ela não é senão o começo da grande revolução, que eles consideram que, mais cedo ou mais tarde, venha dissolver o atual estado das coisas. A razão era que a crise do que restava da antiga sociedade parecia coincidir com uma crise da nova sociedade. Analisando a década de 1840, é fácil pensar que os socialistas que previram a iminente crise final do capitalismo eram sonhadores que confundiam suas esperanças com suas possibilidades reais. De fato, o que se seguiu não foi a falência do capitalismo, mas sim seu mais rápido período de expansão e vitória. Ainda assim, nas décadas de 1830 e 1840, era pouco evidente que a nova economia poderia ou buscaria superar suas dificuldades, que pareciam aumentar com seu poder para produzir quantidades cada vez maiores de mercadorias através dos métodos cada vez mais revolucionários. Seus próprios teóricos eram perseguidos pela possibilidade do estado estacionário, do estancamento da força motriz que levava a economia adiante e que, ao contrário dos teóricos do século XVIII e os do período subsequente, acreditavam ser algo iminente. Seus próprios defensores tinham duas opiniões a respeito de seu futuro. Na França, os homens que viviam
que viriam a ser os capitães das altas finanças e da indústria pesada, os saint-simonianos, ainda estavam indecisos, na década de 1830, em relação a qual seria o melhor caminho para obter o triunfo da sociedade industrial, se o socialismo ou o capitalismo. Nos Estados Unidos, homens como Horace Greeley, que se tornaram imortais como os profetas da expansão individualista, siga para o oeste, jovem, era seu lema, aderiram na década de 1840 ao socialismo utópico, fundando e explicando os méritos das falanges fourrieristas. Comunas semelhantes ao kibbutz, que tão mal se adaptam ao que hoje se considera o americanismo. Os próprios empresários estavam desesperados. Retrospectivamente, pode parecer incompreensível que alguns negociantes quakers, como John Bright, e bem-sucedidos fabricantes de algodão de Lancashire, em pleno período de sua mais dinâmica expansão, estivessem dispostos a levar seu país ao caos, à fome e à revolta, através de um lockout político geral com o único intuito de abolir as tarifas. Ainda assim, no terrível ano de 1841, bem poderia parecer ao capitalista previdente que a indústria enfrentava não só perdas e situações inconvenientes, mas também uma estrangulação geral, a menos que os obstáculos à sua expansão futura fossem imediatamente removidos. Para a massa do povo comum, o problema era mais simples. Como já vimos, sua condição nas grandes cidades e nos distritos fabris da Europa Ocidental e Central empurrava-os inevitavelmente em direção a uma revolução social. Seu ódio aos ricos e aos nobres daquele mundo amargo em que viviam, e seus sonhos com um mundo novo e melhor, deram a seu desespero um propósito, embora somente alguns deles, principalmente na Grã-Bretanha e na França, tivessem consciência deste significado. Sua organização ou facilidade para uma ação coletiva lhes dava força. O grande despertar da Revolução Francesa lhes ensinara que os homens comuns não necessitavam sofrer injustiças e se calar. Anteriormente, as nações de nada sabiam, e o povo pensava que os reis eram deuses sobre a terra e que tinham o direito de dizer que qualquer coisa que fizessem estava bem feita. Através dessa atual mudança, é mais difícil governar o povo. Este era o tal espectro do comunismo que aterrorizava a Europa, o temor do proletariado que não só afetava os industriais de Lancashire ou do norte da França, mas também os funcionários públicos da Alemanha rural, os padres de Roma e os professores em todas as partes do mundo. E com justiça, pois a revolução que eclodiu nos primeiros meses de 1848 não foi uma revolução social simplesmente no sentido de que envolveu e mobilizou todas as classes. Foi, no sentido literal, o insurgimento dos trabalhadores pobres nas cidades, especialmente nas capitais, da Europa Ocidental e Central. Foi unicamente a sua força que fez cair os antigos regimes desde Palermo até as fronteiras da Rússia. Quando a poeira se assentou sobre suas ruínas, os trabalhadores, na França de fato trabalhadores socialistas, eram vistos de pé sobre elas, exigindo não só pão e emprego, mas também uma nova sociedade e um novo Estado. Enquanto os trabalhadores pobres se agitavam, a crescente fraqueza e obsolescência dos antigos regimes da Europa multiplicavam crises dentro do mundo dos ricos e dos influentes. Em si mesmas, estas crises não tiveram grande importância. Se tivessem ocorrido em uma época diferente, ou em sistemas que permitissem às diferentes parcelas das classes governantes ajustar suas rivalidades pacificamente, não teria levado à Revolução. Mais do que as perenes brigas de parcelas da corte na Rússia do século XVIII levaram à queda do czarismo. Na Grã-Bretanha e na Bélgica, por exemplo, houve muitos conflitos entre agrários e industriais e entre diferentes parcelas de cada um deles, mas estava claro que as transformações de 1830 a 32 tinham decidido o problema do poder em favor dos industriais. Nossa. E entre diferentes parcelas de cada um deles. Mas estava claro que as transformações de 1830 a 32 tinham decidido o problema do poder em favor dos industriais, que contudo o status quo político só poderia ser vencido com o risco de uma revolução, e que isso devia ser evitado a todo custo. Consequentemente, a árdua luta entre os industriais britânicos defensores do livre comércio e os protecionistas agrícolas em relação às leis do trigo podia ser travada e vencida, 1846,
em meio da agitação cartista sem, nem por um momento, expor a unidade de todas as classes governantes contra a ameaça do sufrágio universal. Na Bélgica, a vitória dos liberais sobre os católicos nas eleições de 1847 desligou os industriais dos escalões dos revolucionários potenciais e, em 1848, uma reforma eleitoral cuidadosamente elaborada, que duplicou o número de eleitores, atenuou os descontentamentos de parcelas cruciais da classe média inferior. Não houve Revolução de 1848, embora, em termos de sofrimento real, a Bélgica, ou melhor, a região de Flanders, estava provavelmente em muito piores condições do que qualquer outra parte da Europa Ocidental, com exceção da Irlanda. Porém, na Europa absolutista, a rigidez dos regimes políticos de 1815, que foram projetados para rechaçar toda mudança de teor nacional liberal, não deixou qualquer escolha até mesmo para o mais moderado dos oposicionistas. A não ser a do status quo ou da revolução. Pode ser que não estivessem prontos para se revolgar, mas, a menos que houvesse uma revolução social irreversível, nada ganhariam. Os regimes de 1815 tinham que ser banidos mais cedo ou mais tarde. Eles próprios o sabiam. A consciência de que a história estava contra eles minava sua vontade de resistir. Em 1848, o primeiro sopro de revolução, dentro ou fora, iria tirá-los longe. Porém, a menos que houvesse um sopro desta ordem, eles não cairiam. Mas ao contrário dos países liberais, as fricções relativamente menores dentro dos regimes absolutistas, os choques dos governantes com as assembleias legislativas da Hungria e da Prússia, a eleição de um papa liberal em 1846, isto é, uma eleição ansiosa para trazer o papado um pouco mais para perto das ideias do século XIX. Mágoas em relação a uma amante em Baviera e etc. se transformaram em vibrações políticas de importância. Teoricamente, a França de Luís Felipe devia ter partilhado da flexibilidade política da Grã-Bretanha, da Bélgica, da Holanda e dos países escandinavos. Na prática, isto não aconteceu, pois embora fosse claro que a classe governante da França, os banqueiros, financistas e um ou dois grandes industriais representava somente uma parcela dos interesses da classe média e, além disso, uma parcela cuja política econômica não era apreciada pelos elementos industriais mais dinâmicos, bem como pelos diversos velhos resíduos feudais, a lembrança da Revolução de 1789 se constituía em um obstáculo para a reforma. A oposição consistia não só de uma burguesia descontente, mas também de uma classe média inferior politicamente decisiva, especialmente em Paris, que votou contra o governo a despeito do restrito sufrágio em 1846. Aumentar o direito do voto poderia dar uma abertura aos jacobinos em potencial, os radicais que, ao menos para o veto oficial, eram revolucionários. O primeiro-ministro de Luís Felipe, o historiador Guizot, preferiu assim deixar o alargamento da base social do regime ao desenvolvimento econômico, que automaticamente aumentaria o número de cidadãos com qualificação de proprietário para entrar na política. De fato, isso aconteceu. O eleitorado subiu de 176 mil em 1831 para 241 mil em 1846. Porém, isto não era o suficiente. O medo da República Jacobina manteve rígida a estrutura política francesa, e a situação política se tornou cada vez mais tensa. Nas condições da Inglaterra, uma campanha política pública, através de discursos de banquetes, como a campanha lançada pela oposição francesa em 1847, teria sido perfeitamente inofensiva. Sobre as condições francesas, ela foi o prelúdio da Revolução. Jesus Christ. Como as outras crises na política da classe governante europeia, coincidiu com uma catástrofe social, a Grande Depressão que varreu o continente a partir da metade da década de 1840. As colheitas, em especial a safra de batatas, fracassaram. Populações inteiras, como as da Irlanda e até certo ponto também as da Silésia e Flanders, morriam de fome. Os preços dos gêneros alimentícios subiam.
A depressão industrial multiplicava o desemprego e as massas urbanas de trabalhadores pobres eram privadas de seus modestos rendimentos, no exato momento em que o custo de vida atingia proporções gigantescas. A situação variava de um país para outro e dentro de cada um deles, e, felizmente para os regimes existentes, as populações mais miseráveis, como as da Irlanda e de Flanders, ou alguns dos trabalhadores de fábricas nas províncias, encontravam-se entre as pessoas politicamente menos maduras. Os empregados da indústria algodoeira dos departamentos do norte da França, por exemplo, fingavam-se de seu desprezo nos igualmente desesperados imigrantes belgas que invadiam aquelas regiões, em vez de se vingarem contra o governo ou mesmo contra os empregadores. Além do mais, no mais industrializado dos países, a pior situação do descontentamento fora embotada pelo grande avanço na construção ferroviária e industrial da metade da década não tão maus como os de 1841 a 42. E o mais importante é que foram apenas uma pequena depressão no que era agora, visivelmente, uma inclinação ascendente de prosperidade econômica. Porém, tomando-se a Europa Ocidental e Central como um todo, a catástrofe de 1846 foi universal e o estado de ânimo das massas, sempre dependente do nível de vida, era tenso e apaixonado. Assim, pois um cataclismo econômico europeu coincidiu com a visível coosão dos antigos regimes, um camponês se insurgia na Galícia. A eleição de um papa liberal no mesmo ano, uma guerra civil entre radicais e católicos na Suíça no fim de 1847, vencida pelos radicais, uma das perenes insurreições autônomas da Sicília, em Palermo, no início de 1848, foram não só uma indicação prévia do que estava para acontecer, mas se constituíam em verdadeiras comoções prévias do grande tufão. Todos sabiam disso. Raras vezes a revolução foi prevista com tamanha certeza, embora não fosse prevista em relação aos países certos ou às datas certas. Todo um continente esperava, já agora pronto a espalhar a notícia da revolução através do telégrafo elétrico. Em 1831, Victor Hugo escrevera que já ouvia o ronco sonoro da revolução, ainda profundamente encravado nas entranhas da terra, estendendo-se por baixo de cada reino da Europa, suas galerias subterrâneas a partir do eixo central da mina, que é Paris. Em 1847, o barulho se fazia claro e próximo. Em 1848, a explosão eclodiu.